Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso café de hoje. E aqui nessas lives, aqui no nosso café, a gente discute estratégias para como a gente se transformar em uma confeiteira independente de dentro da nossa própria cozinha. Eu sou a Annelise e aqui no Instagram você me encontra no @feitoemcasa_ce e no YouTube você me encontra no Annelise Martins Feito em Casa. O tema de hoje é como elaborar o meu menu. Estou pensando em hoje fazer algumas coisas um pouquinho diferentes, tá? Vou falar um pouquinho sobre o nosso tema, nós vamos conversar sobre ele, que é um tema que muita gente tem dificuldade, e é uma dificuldade que muitas vezes não são só os iniciantes que têm. Às vezes pessoas que já têm muito tempo de confeitaria ainda têm dúvidas com relação a isso. O menu ele é um aspecto do nosso negócio que ele precisa sempre ser otimizado, sempre. Ele nunca deve ser fixo. A gente nunca deve eleger um menu e falar assim, acabou, meu menu está pronto, eu nunca vou mexer. Não. O ideal é que a gente sempre faça análises e avalie o nosso menu para que ele seja sempre otimizado. Então, gente, eu resolvi falar sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente tem dúvida. Me fale aí, me responde aí. Quem é que nunca teve dúvida com relação ao menu? Quem é que não passa aperto com relação ao menu, né, gente? A gente fica sempre preocupado assim, como é que eu vou fazer? É um negócio que preocupa e que muitas vezes tira o nosso sono. Gente, esse é um problema que a gente tem demais. Muita gente que está iniciando ou muita gente que já é confeiteira experiente, com anos de estrada, tem dificuldade em elaborar um menu. Sabe por quê? Porque a gente pensa, a gente sempre pensa, né? A gente pensa, e a gente sempre quer um menu atrativo, a gente quer que o cliente pense que a gente tem muitas opções, a gente quer um menu variado, a gente pensa que quanto mais variedade melhor, sabe? A gente sempre pensa assim. E na verdade, o que acontece é que nem sempre isso é verdade, tá? Nem sempre um menu muito variado é necessariamente um menu muito atraente. Tá? Na maioria das vezes, ter um menu muito prático, muito variado, não traz praticidade para a nossa produção. Por que eu falo isso? Muitas opções elas vão atrasar a sua produção, vão dificultar, né, a sua produção em larga escala, em uma escala muito maior, e vão dificultar que você escale a sua produção. O que é escalar a sua produção? É produzir uma maior quantidade. Quanto mais detalhado for o seu menu, quanto mais produtos com um grau de dificuldade maior de produção você tiver, menos você vai conseguir produzir. E a gente tem que lembrar que na nossa cozinha tempo é dinheiro. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vocês vão entender muito bem o que eu tô falando. Mas se tiver dúvida pode ir perguntando, tá? Nem sempre um menu muito variado, aliás, na maioria das vezes um menu muito variado, ele não proporciona uma fluidez na produção. E a gente tem que lembrar que a maioria de nós, pelo menos nesse momento, eu até hoje trabalho sozinha. E acredito que a maioria de vocês também trabalha sozinho. Então, quando a gente trabalha sozinho na cozinha da nossa casa, a gente precisa ter um menu cada vez mais inteligente, cada vez mais prático, cada vez mais fluido e que atinja os clientes com mais facilidade. A gente tem sempre que ter essa atenção. Quando a gente trabalha sozinho, o que a gente precisa? Um menu prático, rápido, fluido e que converse entre si. O que é conversar entre si, né, gente? É que os produtos sejam facilmente combinados entre eles. O que a gente precisa quando a gente está pensando em um menu é um menu prático, né? Porque na confeitaria, como eu falei, a gente tem aquela máxima de que tempo é dinheiro. E aí, gente, quando a gente pensa assim, tempo é dinheiro, a pessoa fala assim, eu tô trabalhando na minha cozinha, eu ganho super pouco. Quando eles vêm falar pra mim que tempo é dinheiro, gente, tempo é dinheiro e eu vou explicar pra vocês por quê. Tempo é dinheiro principalmente na elaboração do menu. Por que eu tô falando isso com vocês? Quando eu comecei, eu vou contar uma historinha. Quando eu comecei na confeitaria, eu achava que quanto mais sabores eu tivesse, mais o meu cliente ia ficar feliz, né? Eu pensava que eu tinha que ter menus, recheios muito elaborados, recheios muito chiques, muita coisa diferente para que o cliente tivesse muita opção. Eu achava assim, quanto mais opções eu tiver, mais meu cliente vai comprar, mais eu vou faturar. E aí eu comecei a perceber, eu trabalho sempre com relação a bolos decorados, eu trabalho com 3 camadas de recheio. E nessas 3 camadas de recheio, o cliente pode escolher 3 opções de recheio. Tá? Tem até uma pergunta da Gilmária
Gilmariane. Vou chamar de Gil, tá? Da Gil. O cliente quer escolher 2 ou 3 sabores de recheio. Deve se cobrar a mais? Depende. Depende da sua produção, tá? Eu não cobrava mais, eu preferia não cobrar. Eu preferia oferecer isso para o cliente como uma gentileza. Quando a gente tem um menu muito bem pensado, com todos os produtos pesados, quando eu sei exatamente quanto que eu uso de recheio em cada bolo, eu não tenho sobra. Então eu acabo conseguindo, Gil, fazer os recheios. Você vai entender o que eu tô falando no final dessa live. Você vai entender direitinho o que eu tô falando, tá? Porque eu consegui, né, descobrir uma estratégia de como organizar os meus recheios para que eu não tivesse esse tipo de sobra. E tô falando sobre isso aqui, daqui a pouquinho você vai entender direitinho o que eu tô falando. E aí, gente, voltando aqui ao meu assunto, né? Eu achava que quanto mais recheios diferentes, sofisticados, com produtos lá diferentíssimos eu tivesse, mais o meu cliente ia ficar satisfeito, ia pensar assim, poxa vida, a Nelise é muito bacana, ela tem um tanto ela tem um tanto de opções, né? E aí, gente, um dia eu comecei a perceber que sempre tinha um restinho de recheio na minha geladeira. Sempre tinha um restinho de recheio. A hora que eu finalizava a produção da semana, no sábado eu finalizava a produção da semana, na segunda-feira, quando eu ia limpar a geladeira, tinha um tanto de restinho. E eu acredito que vocês também passem por isso. Um tanto de restinho que não dava para fazer um bolo, não dava para juntar com outra coisa, enfim. Aqueles restinhos, eles iam sempre pro lixo. E aquele trem foi me incomodando, sabe, gente? Aquele trem foi me incomodando. Eu falava, gente, mas assim, eu não posso ter esses restos. Até que um dia eu resolvi pesar todos esses restinhos que estavam na minha geladeira. Gente, pensa em alguém que tem vontade de chorar. Fui eu. Porque quando eu fui pesar todos os restinhos de recheio que estavam na minha geladeira, eu tinha 1 quilo 147 gramas de recheio. Recheio que já tinha ficado ali a semana inteira, recheios que eram super pouco procurados, porque o que sobrava não era brigadeiro de ninho e brigadeiro, o que sobrava era recheio de pistache, que pouquíssima gente pedia, recheio de coco, que eu não tenho muita saída para recheio de coco, muita gente tem, né, mas eu não tinha muita saída para recheio de coco. Então o que sobrava, gente, quando eu fui olhar, o que sobrava eram os recheios que eram pouco pedidos. Eram os recheios que eu usava naquele bolo, por exemplo, às vezes eu gastava, o cliente queria uma camada de recheio de brigadeiro de pistache. Eu tinha que fazer uma lata de recheio de brigadeiro de pistache e quando eu ia ver tinha sobrado 1/3 da lata. E aquilo ia para onde? Ia para o lixo, né? Porque 1/3 de recheio de brigadeiro de pistache, o que eu vou fazer com aquilo? Mas quando a gente junta no todo, gente, imagina, 1 quilo 147 gramas de recheio. De resto, não aproveitado na geladeira, que ia para o lixo. Já tinham ficado velhos, era coisa que os clientes não pediam muito. Enfim, ingredientes, mão de obra, gás, luz, né? Espaço na geladeira, enfim, tudo isso indo para o lixo. Então, quando eu falo que tempo é dinheiro, eu não estou falando sem um embasamento. Tudo que a gente tem de sobra na cozinha e que sobrou e que vai para o lixo é dinheiro jogado fora. Então, depois que eu tive essa experiência, eu resolvi, eu entrei em pânico, gente. Eu falei, se a cada semana eu tiver uma perda, eu tive nessa semana que eu contei 1 quilo 147 gramas de recheio. Se a cada semana do mês eu tiver uma média de 1 quilo de recheio jogado fora, são 4 quilos por mês. São quantos quilos de recheio jogado fora por semana? Gente, quanto que é pra gente produzir 4 quilos de recheio? Vamos colocar isso na ponta do lápis. Então, quando a gente tem essas sobras, né? Esses recheios que são recheios muito diferentes e que tem pouca saída, essas sobras vão para o lixo. Quando eu tenho recheio, sobra, por exemplo, de brigadeiro de ninho e brigadeiro, que são os meus recheios mais vendidos, isso não é sobra, porque isso vai para o próximo bolo que eu fizer. Agora, recheios que não têm saída, produtos que não têm saída, é puro desperdício, tá? Então, gente, o que eu fiz? Eu resolvi, nesse dia que eu sentei e coloquei, ali ó,
A tia Lu fala que geralmente fica um pouquinho de recheio de coco com abacaxi, que geralmente é um dos recheios mais pedidos nos bolos da confeitaria dela. Aí, Lu, não é sobra e não é prejuízo. Por quê? Porque você pode reaproveitar ele em outro bolo, né? Regis, umas 12 latas de leite condensado no lixo. Você já imaginou o que é isso, gente? 12 latas de leite condensado é recheio para 12 bolos de 15 centímetros. Vocês já pensaram nisso? Recheio para 12 bolos. Quanto que a gente trabalha para fazer recheio para 12 bolos? É muita coisa, gente. É muita coisa. É muito dinheiro jogado fora. E aí eu falei, gente, eu vou ter que resolver esse problema. Eu vou ter que resolver esse problema. Eu não posso ter um desperdício desse tamanho na minha cozinha. Resolvi sentar e reestruturar todo o meu menu. O que eu fiz com isso? Resolvi estruturar o meu menu e ter um cardápio inteligente. Gente, porque um cardápio inteligente é imprescindível. Tô lendo aqui minha cola, tá, gente? É imprescindível para quem não tem equipe. Imprescindível para quem não tem equipe. Como a gente não tem equipe, a gente tem que otimizar o nosso tempo e a gente tem que produzir mais com menos trabalho e com menos esforço e com menos dinheiro, né? Então, isso é imprescindível pra gente que trabalha sozinho, que às vezes trabalha de dentro da nossa cozinha. Então, eu resolvi, gente, reorganizar todo o meu menu, tá? E a gente sempre conversa isso, a Aline tá aí, a Aline é minha aluna, né, Aline? A gente sempre conversa sobre isso lá no grupo de alunas, né? Porque se a Lu também tá aí, se alguma das meninas estiver aí, pode falar sobre a experiência. A gente sempre conversa sobre essa questão de otimização de menu lá. Porque a gente precisa encontrar uma solução melhor para o nosso menu. E aí, gente, o que eu fiz? O que é um menu? Na verdade, deixa eu falar, explicar o que é um menu inteligente. Que às vezes a gente tem dúvida sobre o que é um menu inteligente, tem gente que nem sabe o que é. Quando eu falo sobre um menu inteligente, fica muito vago, né? O menu inteligente, ele é um menu enxuto, ele é um menu sem excesso de produtos, sem excesso de opções, tá? E com opções que combinam bem entre si. Por exemplo, opções que combinam bem entre si e o que é melhor, opções que podem ser congeladas. Gente, eu ouvi uma frase uma vez e eu falo que a frase é uma frase que é peça-chave para quem quer crescer e para quem trabalha em casa, para quem trabalha no negócio de confeitaria, que é: quem não congela não cresce. Né, Aline? A Aline tá aí, pode falar se eu não falo isso sempre. Gente, quem não congela não cresce. Então, o que é um menu inteligente? Um menu enxuto, sem excesso de opções, com opções que combinam bem entre si e que pode ser congelado, tá? Então, por exemplo, bolos caseiros. Eu vou escolher 4 ou 5 sabores de bolos caseiros. Como é que eu vou escolher esses sabores? Por exemplo, massa de baunilha. Recheios, eu posso escolher, por exemplo, recheio de brigadeiro de ninho, recheio de chocolate ou cobertura, né? Cobertura, como a gente está falando de bolos caseiros, vamos falar de cobertura. Recheio de cobertura de brigadeiro de ninho, cobertura de doce de leite. Tenho 3 sabores de brigadeiro aqui. E aí eu tenho massa. O que eu vou escolher? Massa de baunilha ou massa de ninho, massa de chocolate, por exemplo, massa de cenoura e uma massa, por exemplo, de canela, se eu quiser. Com a massa de canela, eu tenho um bolo de churros ou uma massa de canela com brigadeiro de ninho. A minha massa branca, a minha massa de baunilha, eu posso fazer baunilha com massa branca com brigadeiro, massa branca com ninho e massa branca com duo de coberturas. Eu posso combinar as duas. Isso mesmo, Aline, gente, anotem aí. Eu quero ver todo mundo escrevendo aí nos comentários se vocês concordam comigo. Quem não congela não cresce. Todo mundo escrevendo isso aí que eu quero ver se vocês estão atentos, hein? Então, se você tem uma massa de baunilha, você pode jogar 3 sabores de recheio aí e fazer 3 opções diferentes para o seu cliente. Massa de chocolate, mesma coisa. Eu posso fazer chocolate com ninho, que eu vou fazer um bolo casadinho ou 2 amores, chamo, né, do jeito que eu quiser. Chocolate com ninho. Posso fazer o chocolate tudo e posso fazer o chocolate duo. Chocolate, massa de chocolate com recheio de cobertura, com cobertura de brigadeiro, cobertura de ninho. Massa de cenoura, sempre com chocolate. Então, repararam que é um menu de bolos caseiros que combina entre si? Eu faço poucas massas, poucas opções de recheio, mas eu tenho combinando várias opções de sabores para oferecer para o meu cliente. Vocês conseguiram perceber como é isso? Silvinha está aí, maricota adocicada. Quando eu elaborei essa live ontem, eu pensei em você, Silvinha, e eu vou dar o exemplo aqui, Silvinha vai falar comigo se é verdade, se não é.
A gente sempre conversa sobre recheios, eu e Silvinha. E Silvinha um dia falou assim, Neilise, eu preciso otimizar o meu menu, porque eu tenho muita opção de recheio muito elaborado e isso me dá muito trabalho para produzir, porque às vezes eu preciso parar a produção para fazer uma latinha de recheio, de um recheio que não sai muito e tal. E aí um dia eu mostrei para ela meu menu, né, Silvinha? Silvinha falou assim, eu não acredito que você faz desse jeito. Eu falei, faço desse jeito. E, gente, eu vou explicar para vocês A Silvinha falou assim, eu não tô acreditando. Eu falei, eu vou explicar para vocês o que é que eu faço para ter 4 recheios apenas e ter inúmeras opções de recheio. Inúmeras opções para atender o meu cliente. Vocês vão descobrir isso daqui a pouco. Já bolos de decorados, mesma coisa. Gente, se eu tiver um recheio de brigadeiro branco, brigadeiro de ninho, brigadeiro de chocolate, doce de leite, eu posso fazer uma infinidade de recheios e eu posso rechear todos os meus produtos com essas opções. Todos, e eu não estou mentindo, tá? É claro que tem pessoas que gostam de trabalhar com um menu mais elaborado, que atendem uma clientela de um poder aquisitivo mais alto e precisam ter muitas opções diferentes, como por exemplo, ganache de limão, brigadeiro de pistache. Mas pra gente que trabalha em casa, que tem um trabalho mais artesanal, gente, isso normalmente não acontece, tá? Então, gente, uma das dúvidas que os meus alunos normalmente têm sobre isso e que eu também tinha quando eu pensei nesse menu, me bateu uma insegurança enorme. Eu falei assim, gente, será que meu cliente não vai pensar que eu tenho poucas opções? Se eu colocar 4 opções de recheio, será que meu cliente não vai falar assim, nossa, gente, mas eu vou escolher só entre 4 opções, eu queria tanto outra coisa, eu queria um negócio diferente. E aí, gente, eu descobri estudando, né? Eu pensei assim, será que ele não vai deixar de comprar? Eu imagino que vocês pensem isso também, a hora que eu falo de poucas opções, né? Que vocês pensem assim, mas será que meu cliente não vai pensar que eu tenho muito poucas opções? Será que meu cliente vai comprar se eu oferecer só 4 opções de recheio para ele? E aí, gente, é comprovado cientificamente, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é comprovado cientificamente que quanto mais opções a gente tem, o cliente tem, mais propenso ele fica a procrastinar, a empurrar a compra com a barriga. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aí assina Netflix, levanta a mão. Gente, quantas vezes vocês já não entraram no menu da Netflix? Passaram 1 hora escolhendo uma série nova para assistir ou um filme novo para assistir, largou e foi mexer no celular. E no final das contas não escolheu o programa que queria assistir. Gente, a Netflix é a maior comprovação desse estudo, de que quanto mais opções a gente tem, mais propenso a gente fica a procrastinar. Porque são tantas opções que no final você fica com dificuldade de escolher o que você quer. Então, gente, quando seu cliente tem muitas opções, ele acaba procrastinando, empurrando com a barriga, deixando para comprar depois, e aí ele esquece e não compra. Essa é uma das maiores dificuldades que as minhas alunas tinham e que eu tinha. Quando eu me toquei disso, que eu li esse estudo e falei, gente, é verdade, quanto mais opção a gente tem, mais difícil é para escolher. Outra dúvida que eu tinha muito, que os meus alunos também tinham muito, né? Eles falavam assim, gente, mas eu gosto de inovar, né? Eu gosto de fazer um tanto de opção, eu gosto de mostrar, de fazer coisas novas, eu gosto de mudar o menu, né? Eu gosto de ter coisas diferentes. E aí, qual a sugestão que eu te falo, que eu te dou? Ter um menu inteligente e um menu enxuto não te impede de ter essa inovação, não te impede de ter tudo isso. Você pode ter um menu fixo e você pode ter um menu de edição especial. Vou dar um exemplo para vocês. Tenha o seu menu fixo e na época de festa junina, você faz um menu especial de festa junina por tempo limitado. Você acaba despertando no seu cliente ainda mais interesse para comprar aquele produto. Você pode oferecer aquele produto de forma sazonal. E aí, gente, isso é muito interessante. Eu gosto muito de fazer isso, acho muito legal quando a gente inclui esses produtos sazonais, esses produtos de edição especial, porque é muito bacana e você vai testando e medindo, né, o interesse do cliente por aqueles produtos, tá? A forma que eu acho mais fácil de elaborar esse menu inteligente primeiro, senta e analisa o seu menu. Isso é para quem já trabalha na área, tá, gente? Para quem está iniciou há menos de 6 meses, pode ter um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso, mas eu vou dar algumas dicas também. Tem algum item ou algum recheio que foi pedido poucas vezes por clientes? Parem e pensem, tem algum item no meu menu que não é pedido há mais de 6 meses?
Se tem algum item no seu menu que não é pedido há mais de 6 meses, passa a faca, corta esse item, tá? Segundo, tem algum item que demora muito tempo para ser produzido e que te atrapalha na produção de outros itens? Por exemplo, vou te falar de um produto que eu trabalhava, mas eu não gostava de trabalhar, acabei tirando do meu menu. Suspiro. Suspiro é altamente lucrativo, mas no meu caso eu trabalhava sozinha, não tinha forno elétrico na época que eu trabalhava com suspiro. Ele demorava muito tempo para fazer e atrapalhava a minha produção de bolos. Por quê? Porque o suspiro leva muito tempo para assar, eu não podia assar bolo no mesmo dia porque a minha cozinha ficava muito quente, meu forno ficava muito quente e os suspiros queimavam e eu levava muito tempo para embalar. Então é um produto que tem uma rentabilidade alta? Sim, mas é um produto que me atrapalhava a produzir outros produtos que eram o meu carro-chefe. Corta, tá? Outro produto que eu produzia muito e que também me atrapalhava, pirulito de chocolate, que é a coisa mais boba de fazer, mas ele tinha que ser feito com pouca antecedência, ele não podia ser feito com muita antecedência, eu tinha que fazer no máximo 2 dias antes de entregar. E aí me atrapalhava a finalizar os produtos que me davam uma lucratividade mais alta. Corta, tá? Então produtos que demoram a ser produzidos e que te atrapalham na hora de produzir outros produtos que te dão uma lucratividade maior, corta. Tem algum item que tem uma margem de lucro muito baixa? Tem alguns itens no nosso menu que às vezes a gente está pagando para vender, corta. E aí, gente, eu vou falar para vocês um pequeno passo a passo para montar o seu menu, agora que é a melhor hora. Primeiro, eu escolhi 3 ou 4 sabores de massa. Eu trabalho com massa de baunilha, massa de chocolate, massa red velvet, massa de canela. Massa de canela, inclusive, eu já tirei do menu porque em um ano eu tive pedido dela 2 vezes. Então, eu hoje em dia trabalho com 3 massas. Mas vocês podem trabalhar com a massa que vocês escolherem. Tem gente, por exemplo, que trabalha com massa de bolo decorado de brigadeiro, de massa de baunilha, massa de chocolate, massa red velvet, massa de cenoura. Vai depender da procura do seu cliente, tá? Escolhe, eleja 4 sabores de massa, coloque no seu menu, tá? Isso eu tô falando para quem é iniciante, tá? Escolha 4 sabores de recheio. Escolham 4 sabores de recheio. Brigadeiro de chocolate, brigadeiro de ninho, creme de moça e doce de leite, tá? Se você quiser colocar, por exemplo, mais um aí, beijinho de coco, se você vender muito, coloque. Mas eleja 4 sabores de recheio que são bacanas. Brigadeiro de ninho, brigadeiro branco, né, que eu chamo de creme de moça, brigadeiro de chocolate, doce de leite. E aí você vai escolher complementos que componham esses recheios. Por exemplo, geleias, crocantes, Nutella, crocante de ovomaltine, o que você quiser vender como complemento. No meu caso, eu tenho geleia de frutas vermelhas, geleia de morango, geleia de frutas amarelas, tá, Paulo? É isso que eu ia te falar. Crocantes, você compra, pode usar o crocante industrializado. Eu uso o crocante industrializado da Vabene, crocante de castanha. E Nutella. Gente, porque Nutella vende igual água, não adianta não. Nutella vende igual água. E crocante de ovomaltine também, que eu amo. Então, esses são os complementos, tá? E aí você vai escolher itens que podem complementar esse produto em uma mesa de festa, como, por exemplo, docinhos, brownies bem casados, etc. Observe se esses itens podem ser congelados. Massa de bolo pode ser congelada? Sim. Recheio pode ser congelado? Sim. Aí para os itens que complementam os produtos, docinho pode ser congelado? Sim. Brownie pode ser congelado? Sim. Bem casado pode ser congelado? Sim. Tá? Então, coloca lá no seu menu. E aí, gente, vocês vão testar todos esses produtos. Faça a sua massa, faça as combinações, teste. Teste um tamanho de cada do bolo. Quando você for vender para o cliente um bolo de 25 centímetros, monte esse bolo em cima da balança para você saber exatamente quanto que você está gastando de recheio, quanto que você está gastando de massa, tudo certinho. Anota isso na sua ficha técnica. Conte o tempo de sua produção. Quanto tempo eu levo para produzir um bolo? Quanto tempo eu levo para produzir um brownie? Quanto tempo eu levo para produzir bem casado? Tá? O que tiver uma produção, uma montagem muito demorada, retira do menu, tá? O que tiver um prazo de validade muito curto, retira do menu. O que não puder ser congelado, retira do menu. Então você vai fazer todos esses testes e a partir daí você vai ter o seu menu estabelecido, tá?
Se o cliente pedir recheio de ninho com frutas vermelhas, o valor é cobrado a mais? Sim, o valor é cobrado a mais, tá? Com certeza. Qualquer complemento que o cliente pedir tem que ser cobrado. Eu acabei, com isso, tendo um menu extremamente extenso. Por quê? Porque eu tenho massa de chocolate, massa de baunilha, massa red velvet. Recheios eu tenho, olha pra vocês verem. Brigadeiro de ninho com Nutella, brigadeiro de ninho com frutas vermelhas, brigadeiro de ninho com morango, brigadeiro de ninho com frutas amarelas. Aí no meu recheio de chocolate eu tenho brigadeiro de chocolate, brigadeiro meio amargo, porque eu aqueço o meu brigadeiro, acrescento um pedaço de barra de chocolate meio amargo e ele se transforma em brigadeiro meio amargo. Eu misturo isso até na hora. Creme de moça. Creme de moça eu tenho creme de moça com geleia de morango, creme de moça com geleia de frutas vermelhas, creme de moça com geleia de frutas amarelas, creme de moça misturado com pasta saborizante de morango, creme de moça misturado com a pasta saborizante que eu quiser oferecer. Eu só misturo ali na hora. E aí eu tenho doce de leite, que eu faço doce de leite suave, doce de leite com crocante. Ou se o cliente quiser acrescentar, por exemplo, ao doce de leite geleia de morango, que fica uma delícia, eu tenho doce de leite com morango. Tem doce de leite com castanha. Então, gente, deu para entender como é que eu faço um menu extenso com poucos produtos? Deu para vocês entenderem? Olha o tanto de opções que eu tenho usando apenas 4 opções de recheio. Repete os 4 recheios. Brigadeiro de ninho, brigadeiro, creme de moça, que é um brigadeiro branco, e doce de leite. E aí, gente, vocês vão acrescentando o que vocês quiserem de complemento. Eu trabalho bastante, as geleias são todas artesanais, mas eu trabalho bastante com recheio industrializado, por exemplo, o crocante de castanha da Vabene, trabalho com Nutella, trabalho com creme de ovo maltine, porque facilita a minha vida, né? Só coloco ali no bolo, já rapidinho tá tudo pronto. O que eu acho de mousse? Eu amo mousse, gente. Eu trabalho com mousse também, coloco mousse também. Na mousse eu só acrescento chantilly. Tá? Então eu também posso oferecer para o meu cliente mousse de chocolate, mousse de ninho, só colocando chantilly no meu produto. Olha, gente, a infinidade de recheios, a infinidade de sabores que a gente pode fazer com poucas opções. O que eu acho de colocar prestígio e recheio de trufa? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu tô dando essas opções aqui, eu tô dando de acordo com os meus clientes, tá? Vocês precisam ver o que é que vende para os seus clientes, né? Por exemplo, a Lu tá falando que lá na confeitaria dela vende muito coco com abacaxi. Aqui eu já não vendia muito. Se você tem muita procura de coco com abacaxi, inclua o coco e inclua o abacaxi como complemento. Como complemento não, né? Ou inclua o recheio de coco com abacaxi, tá? Então assim, inclua isso no seu menu, mas aí você vai ter que ver o que tem procura. Se não tem muita procura, sempre lembrem disso, gente. Produto que não tem procura, o que a gente faz? Passa a faca nele. Escreve aí pra mim que a gente vai passar a faca nele, que a gente corta. Produto que não tem procura, o que a gente faz? Corta. Anotem aí pra mim que eu quero ver se vocês estão atentos. E cobra mais quando tem as geleias e os crocantes? A geleia sim, o crocante não. O crocante ele custa R$27 um pote de 1 kg, ele rende pra caramba. Então eu não cobro o crocante à parte, tá? Mas pode ser cobrado sim, tá, gente? A Keila tá perguntando se eu uso a Nutella pura ou juntamente com outros recheios. Keila, no meu caso, eu sempre uso juntamente com outros recheios, tá? Então eu faço brigadeiro de ninho com Nutella, por exemplo. Brigadeiro de ninho com Nutella, creme de moça com Nutella. Eu sempre coloco com outros produtos, tá bom? Nunca coloco a Nutella sozinha, até porque a Nutella não tem estrutura pro bolo sozinha. Ela pura não tem estrutura pro bolo. Mas se Deus quiser, viu? Sou ouro puro, máquina de fazer dinheiro, gente. Se Deus quiser, viu? Tem que ser, gente. Olha, a gente tem que transformar a nossa cozinha. Não é porque a gente trabalha em casa que a nossa confeitaria não deve ser lucrativa. Ela deve ser lucrativa, ela deve ser prática. E a gente tem que conseguir trabalhar com o máximo de tranquilidade possível, porque a rotina já é muito corrida. Então, quando a gente elabora, como essas dicas que eu dei de elaborar um menu inteligente, vocês vão conseguir trabalhar com muito mais tranquilidade. Certo? Sobre o doce de leite, só cozinha ele ou faz brigadeiro? Gente, eu faço brigadeiro, tá? Só o doce de leite cozido, ele não tem estrutura para recheio, ele escorre, tá bom? Marca de chantilly que eu uso todas, tá, gente? A gente não pode ficar apegado a uma marca só, porque se aquela marca sair do mercado, a gente tá lascado.
Então eu uso várias marcas de chantilly. Eu uso muito a Amélia Supreme, que eu gosto bastante. Uso o Flashman Prime, uso o Lala Platinum, uso o Chantifast. A gente não pode ficar refém de uma marca só, gente. Sirtin. A Carla tá perguntando a partir de quantos quilos você vende com 3 tipos de recheio? Todos os tamanhos. A partir de... O meu menor bolo é o de 15 centímetros, a partir de 15 centímetros, 3 camadas de recheio. Porque, gente, eu não tenho sobra de recheio. Como eu tenho um menu muito enxuto, muito inteligente, eu só tenho 4 recheios, eu sei que aquele recheio que sobrar, eu vou congelar e vou usar no próximo bolo. Então, não tenho sobra. Deu para entender como que um menu enxuto e um menu inteligente, ele facilita a minha vida? Eu não tenho sobra com isso, não tenho prejuízo. Tá bom? Vou dar curso de Páscoa, tá, Cris? Tenho colocado alguns conteúdos que a gente retira da live, tá, gente? Às vezes tem algumas perguntas que são muito interessantes, eu retiro da live, coloco ela separadinha lá no perfil, vou pedir para vocês irem lá curtir, compartilhar com os amigos, salvar, para me dar uma ajuda também. Doce de leite tem que fazer contenção? A Adri tá falando que a minha receita de brigadeiro de doce de leite é maravilhosa. A Adri é uma delícia, não é? Gente, meus clientes amam brigadeiro de doce de leite. Com a massa de chocolate, então, é um trem de louco. Eu só uso brigadeiro, gente, tá? Então, assim, meu doce de leite, eu faço brigadeiro de doce de leite. Porque aí ele fica na textura correta. A Adri tá falando que não se apega à marca. Gente, quem é meu aluno não se apega à marca, né, Adri? Que eu sempre falo com isso. Eu sempre falo isso, não se apeguem à marca. Trabalhem com boas marcas, mas não se apeguem à marca. Porque se aquela marca sair ali do mercado, como é que a gente faz? A gente fica desesperada. Então tem que testar outras marcas para poder fazer tudo certinho. Cobra o topo separado? Gente, vou falar um trem importantíssimo para vocês aqui. Essa pergunta da Adriana Gonçalves é maravilhosa. Você cobra o topo separado? A minha pergunta é, você paga pelo topo? Vou te devolver com uma pergunta. Você paga pelo topo? Tudo que é pago por você tem que ser cobrado do cliente. Entenderam? Guardem isso para a vida. E anotem aí que eu quero saber se vocês... coloquem aí embaixo nos comentários para mim que eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Tudo que eu pago eu tenho que cobrar do cliente. Se eu coloquei uma fita na minha embalagem e eu não paguei pela fita, tem que cobrar do cliente. Eu não paguei pela caixa do bolo, tem que cobrar do cliente. Eu não paguei pela Nutella, tem que incluir no valor. Tá? Eu coloco como brinde, mas ela já está inclusa lá no meu valor. Eu não pago pelo topo, então eu tenho que cobrar por ele. Tá? Sempre cobrar. Tudo que você pagou tem que ser cobrado do cliente. Tá bom, gente? Gente, vou lá agora. Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Vou pedir para vocês irem lá curtir o videozinho que eu deixei ontem. E amanhã às 9 a gente tem mais. Certo? Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.